Oi pessoal, tudo bem com vocês? Essa é a peça do vídeo de hoje, é uma linda eco bag com uma carteirinha feita em retalhos e ela pode ser dobrada. Ela também tem uma profundidade lateral que eu vou estar mostrando para vocês tudo agora nesse vídeo. Ali nós temos uma outra peça que foi feita nos vídeos anteriores a partir da técnica de costura livre. Você já viu? Se não viu ainda, vai lá embaixo, dá uma olhadinha na descrição do vídeo que eu vou deixar o link para você. E se você gostar da ideia, deixa um like para que mais pessoas possam aprender com a gente aqui no canal. Então, pessoal, para iniciar essa peça, a gente vai continuar trabalhando na costura livre, nos quadradinhos. Para quem já está acompanhando o canal, já está vendo que a gente fez alguns vídeos anteriores nessa linha de costura de retalhos, costura livre. Para quem gosta de ver as peças prontas, eu convido também você para ir lá no Instagram e diariamente nos stories eu deixo detalhes das peças, fotos das peças prontas. No Reels também tem alguns detalhes, algumas dicas de costura que eu sempre deixo lá. No IGTV tem vídeos também. Então eu te convido para me acompanhar pelo Instagram também. Eu tenho quadradinhos iguais aqui, certo? Eu vou deixar todas as medidas depois lá na descrição do vídeo. Você assiste o vídeo, depois se você vai fazer, você vê direitinho as medidas. Agora, para fazer isso, o que eu fiz? Eu cortei os quadradinhos nas mesmas medidas e tá parecendo muito com uma técnica de patchwork que a gente chama de four patch, que são 4 quadradinhos e a gente vai então alternar entre, no meu caso aqui, entre o jeans e entre os tecidos. E para unir esses quadradinhos, depois de costurá-los um a um, eu abri as costuras, porque eu quero que fique bem planinho depois o trabalho que eu vou fazer. Eu alternei, poderia ser outro tecido no lugar do jeans, você pode aproveitar todos os seus retalhos, tá? O ideal é reaproveitar e aproveitar o que você já tem aí na sua casa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um quadradinho e vou unir direito com direito, invertido, costura com costura. Passei as costurinhas abertas. E agora, para não perder e não ficar torto, para não perder o rumo aqui da emenda, para ficar emenda com emenda, a gente vai colocar o alfinete bem no meio da emenda, vai sair com ele aqui atrás e vai deixar assim, tá vendo? Quando eu for para a máquina para passar a costura aqui, vai ficar certinho emenda com emenda e esses meinhos aqui vão ficar todos bonitinhos, bem ajeitados. Eu vou fazer isso conforme eu for montando os quadradinhos, vocês vão vendo no vídeo e daqui a pouco eu mostro para vocês. Certo, pessoal, depois que eu costurei, ó, ele ficou de 4 em 4, invertido. O que eu vou fazer? Como eu quero que fique bem baixinho, bem planinho depois, o trabalho, eu vou abrir todas as costuras novamente, ó. E eu vou fazer isso no ferro, tá? Eu vou pro ferro agora, vou passar tudo com a costurinha aberta. Então, eu fiz aqui 6 quadradinhos de forpete. Para quem gosta de patchwork aí, esse é um bloquinho de forpete, que são 4 pedacinhos de retalhos unidos, formando um bloquinho. Ou, se você não quer falar isso, são simplesmente retalhos, 4 pedacinhos de retalhos reunidos aqui, que a gente vai passar agora tudo com a costurinha aberta. Já fui lá no ferro, passei tudinho, ó. Tudo aberto. E agora a gente vai fazer o mesmo processo unindo um bloquinho a outro. Mesma coisa. Direito com direito, vai pela costurinha, alfineta para não sair as emendas do lugar e vai unindo um bloquinho a outro.
Já tenho uma fileirinha, vou fazer a mesma coisa com a outra fileirinha. Certo? Agora fiz uma fileirinha, fiz a outra, vou unir pelo centro aqui, ó. E todas essas emendinhas eu vou ter que encontrar, ok? Antes disso, a gente vai pro ferro e vai passar de novo, abrindo todas as costurinhas. O segredo aqui é abrir as costurinhas para poder encaixar o tecido mais grosso no tecido mais fino e ficar direitinho emenda com emenda. Então, já passei, ó, tudo abertinho, as costuras todas abertas. Fica assim. Agora, a gente vai unir assim, fazendo a mesma coisa com todas as emendas aqui, ó. A dica aqui é alfinetar a do meio. Pego o meu alfinetinho, vou bem no meio, ó, da costura e saio, fico com ele apontando para onde eu vou costurar. Depois que eu fiz isso na costura do meio, eu faço nas extremidades. É muito mais fácil e equilibra o tecido. Aqui a gente tá mexendo com o tecido bem grosso, que é o jeans, e o tecido mais delicado, que é o tricoline. É tudo de algodão, mas um é mais grosso e o outro é mais delicado. Se a gente forçar tudo para um lado só, vai ficar torto o nosso trabalho. Então, a gente alfineta do meio para as extremidades e aí a gente equilibra a costura. Quando a gente chegar no final, o tecido não vai ter corrido e a costura não sai do lugar. Alfineto tudo. E agora sim, vou passar uma costurinha aqui. Tomando cuidado para não tombar a costura, deixar ela abertinha. Feito isso, o que a gente vai fazer? Ó, fica certinho, emenda com emenda. A gente vai pro ferro e vai abrir essa costura de novo, deixar tudo abertinho. Então, pessoal, depois que eu passei com a costura aberta, que eu deixei tudo bonitinho, eu vou colocar esse tecido que eu fiz numa manta fininha. Essa é uma manta que é chamada de jade, ela é bem fininha, bem delicada. Eu tô utilizando ela porque eu tenho retalhos que eu quero aproveitar dessa manta, mas você pode utilizar a manta que você tiver aí, tá bom? Inclusive as que tem resina, você pode utilizar. Quer fazer um teste, não tem manta nenhuma, mas tem um pedaço de feltro? Usa o pedaço de feltro só para fazer o teste, mas não deixa de fazer, tá bom? Aqui eu vou utilizar o TNT, que é o TNT 80, para estruturar ainda um pouquinho mais esse trabalho. Eu tenho feito isso nas outras peças de costura livre, tá dando certo. Você pode utilizar o TNT 80 ou 100, que é o mais comum para ser utilizado. E quanto mais você aumentar a gramatura do TNT, mais durinha vai ficar a sua peça. Aí eu fiz as 3 camadas e eu alfinetei. Tecido principal, manta e TNT. Alfinetei e eu vou seguir o padrão arredondado nas extremidades, que é um padrão que eu utilizei nas outras peças que vão combinar, que vão fazer parte desse kit aqui. Eu tenho esse padrão arredondado aqui, eu vou utilizar, mas você pode utilizar um potinho, uma tampa, um prato, o que você achar que deva tá arredondando. O importante é você deixar o tecido bem retinho nas laterais, aqui nas extremidades, para poder fazer isso. E agora, eu não vou fazer um quilting aqui, ou seja, uma costura para unir as 3 camadas no meio. Eu vou fazer apenas no contorno do desenho que eu vou querer dar para o formato dessa peça aqui, tá bom? Então, vou fazer uma costura bem na beiradinha. Quando chegar aqui no redondinho, eu vou arredondar, vou seguir o desenho e vocês vão acompanhar. Certo, agora que eu fiz isso daqui, eu já costurei no contorno do desenho da peça. Eu posso cortar e deixar uma margenzinha de alguns milímetros para poder ter
a peça no formato em que eu idealizei aqui. Então, eu vou cortar o excesso. A peça já tá assim, arredondada, o TNT ficou embaixo. Então, notem que eu não fiz costuras aqui no meio. Eu não quero fazer nenhuma costura aqui, não quero fazer nada. Quero deixar só os retalhos aparecendo. Então, depois que eu fiz todo o trabalho aqui, como vocês viram, eu vou pegar um pedaço de tecido maior, que vai ser a minha parte interna da carteirinha, e vou colocar o direito virado para o direito do tecido. Como esse é um tecido liso, então não vai ter preocupação, né, com o direito. Mas se for um tecido estampado, é direito com direito, e eu cortei ele maior aqui do que a peça. Vou alfinetar, vou costurar em toda a volta e vou deixar uma aberturinha aqui, ó. Não vou deixar na lateral, vou deixar bem aqui em cima, em um dos lados, você escolhe o lado, pra gente poder desvirar e finalizar depois. Depois que eu alfinetei, então, é costurinha de um pé de máquina em toda a volta, deixando a aberturinha aqui para desvirar. Já fiz a costurinha em toda a volta. A aberturinha ficou aqui em cima, a gente corta o excesso do tecido, dá uns piquezinhos nas curvas para poder desvirar. Ficou assim, aonde tem a aberturinha, eu deixei um pouco maior o tecido para poder facilitar o acabamento depois, vocês vão ver. E vamos desvirar. Agora a gente passa direitinho, passa bem para assentar bem as costurinhas aqui. Pronto, já desvirei, já passei, assentou as costuras, ficou assim. E a aberturinha tá bem aqui onde tá o alfinete. Essa peça, ela vai ser costurada na sacola, na eco bag. E como ela vai ter um fechamento com elástico, o elástico vai ficar bem aqui onde ficou a abertura. Então, não é nesse momento que a gente vai passar a costura rebatendo aqui. A gente vai fazer isso só depois que a gente ver como vai ficar o volume da peça, ver como ela vai fechar aqui, para a gente poder ver a distância do elástico. Então, a gente para por aqui, vai reservar essa peça aqui. Agora dá para colocar etiquetinha também, se quem tem etiqueta quer colocar a mão ou com rebite pode colocar. E reserva a peça para a gente fazer a eco bag. E no final a gente vai unir essa carteirinha na eco bag e vocês vão ver toda a finalização. Se já está gostando, deixa um joinha, compartilha para que mais pessoas possam aprender a arte da costura livre, da costura criativa.